o Lorenzo tinha 2 meses, eu retornei à faculdade, fazendo 2 dias na semana somente, indo estágio e tudo mais. Deixava as crianças, ainda naquela loucura, né? Ainda pensando nos meus sonhos, pensando nos meus desejos e tudo mais. Então, eu lembro que algumas amigas minhas falavam assim, ela ainda não entendeu. Ela ainda não entendeu. E realmente eu não tinha entendido ainda. Eu tinha visto tudo que Deus tinha feito e tudo que Deus estava fazendo, mas eu ainda não tinha entendido o propósito de Deus na minha vida como mulher. E quando o Lorenzo tinha 4 meses de vida, meu marido me deu uma viagem, né? Fazia 18 anos que eu não via a minha prima, né? Uma prima muito próxima, muito querida minha, de quando eu era criança. Ela foi embora para os Estados Unidos quando eu tinha 10 anos e desde então nunca mais tinha visto ela. Ela mora nos Estados Unidos e eu fui visitar ela. E junto com essa viagem, mais um desafio na minha vida, que foi viajar sozinha. Fui sozinha. Jaque, mas deixasse teu filho com 4 meses. Bom, o que eu mais temia durante a gestação aconteceu. Eu não conseguia amamentar nem por 20 dias o Lorenzo. Por conta de tanto estresse, de tanta tristeza, depressão, angústia. Obviamente que o leite ia secar, não ia vingar, enfim, nem sequer encheu o peito. Então, Lorenzo não mamou. E quando ele nasceu, eu lembro que eu fiz algumas sessões assim com a psicóloga e ela falou que junto com o Lorenzo saiu muita coisa, saiu muito sentimento, caiu a ficha de muita coisa, né? Todos os hormônios da gestação e tudo mais. Então, meu marido também entendeu que seria bom essa viagem pra mim, devido a tudo que eu tinha passado, tudo que tinha acontecido. E aí eu fui aí aceitei mais esse desafio, mas antes que essa viagem desse certo, eu orei. Eu disse, Senhor, que se for pra essa viagem dê certo, mas que tenha um propósito, eu não quero simplesmente ir por ir, né? Eram somente 9 dias, então eu queria um propósito pra essa viagem. E aí, deu certo a viagem e tudo mais. Eu foi muito difícil pra mim ir viajar sozinha. Eu saí daqui de Criciúma chorando, me sentindo a pessoa mais abandonada da face da terra. Depois de 26 horas eu cheguei nos Estados Unidos. Mas essa é uma história que eu posso contar aqui outro dia, se vocês quiserem, sobre essa experiência. Enfim, cheguei lá pra passar lá na imigração. Fiquei 1h30 presa. Não sei como que se fala, o termo que se fala, mas fiquei 1h30 lá com os policiais e me interrogando, abriram todas as minhas malas, pegaram meu celular, leram todas as minhas mensagens, enfim, fizeram uma limpa. E aquilo ali já foi me entristecendo, e eu falei, Senhor, eu vim pra cá, eu vim pra cá com um propósito, né, algo teu pra mim, pra minha vida. E aquilo ali me desmoronou, me deixou muito triste, muito abalada, e como se a viagem tivesse acabado, sendo que eu tinha recém-chego, né. Mas enfim, eles me liberaram e fui encontrar a minha prima. Foi muito bom, fiquei muito alegre, muito feliz. Também pelo desafio, né, de ter viajado sozinha, sendo que eu não gosto nem de ir no mercado sozinha. Não gostava, né? E aí, depois de 2 dias que eu cheguei, a minha prima me convida pra ir em um culto. Quando eu chego nesse culto, era uma igreja pequenininha, pentecostal. E só quem me conhecia lá era minha prima. E a cunhada dela, que tinha acabado de me conhecer, 2 dias. E mais ninguém me conhecia naquela igreja. E tinha um pregador. E antes de ele pregar, chegou uma pastora, que inclusive minha prima conhecia, a cunhada dela conhecia, muitos que estavam ali conheciam ela. E na verdade ficaram surpresos, né? Por que ela estava ali naquele culto, sendo que ela é uma mulher que tem uma agenda muito cheia. E ela chegou e sentou assim na minha frente. Quando ela virou de costas pra mim, eu senti alguma coisa.
Eu só sei que eu disse assim, ai, Senhor, é hoje. Sabe, quando ela olhou pra mim, eu senti que, tipo assim, era hoje, assim, é hoje, Senhora. Entendeu? Ela me cumprimentou e tal, virou pra frente. Não era ela que ia pregar, tinha um pregador. Mas enfim, o pregador pegou o microfone, começou, né, a ministrar e tal. E ele assim, o Espírito Santo tá falando aqui comigo e tal, e eu senti de convidar a pastora pra vir aqui pregar comigo, e eu nunca tinha visto isso na minha vida. 2 pessoas pregando ao mesmo tempo. E a hora que ele falou isso, eu assim, ai, Deus, eu sabia que era hoje. E aí, quando ela pegou no microfone, ela veio direto em mim. Direto. E Deus falava comigo através da vida dela, que Deus foi me revelando muitas coisas que eu não estava enxergando, muitas coisas que eu não estava vendo, inclusive um quadro de depressão, porque a gente encontra depressão em todo mundo, menos em nós mesmos, né? E Deus estava me revelando ali uma profunda depressão. Deus dizia que eu me olhava no espelho e eu não via cor, né? Eu não via cor na minha vida, enfim, era tudo preto e branco. E uma profunda depressão. E há muito tempo atrás não, acho que metade da faculdade, porque eu já vinha assim meio que cansada já da faculdade, mas eu não queria desistir, porque eu sabia que dentro de mim eu pensava, né, não, eu não posso desistir, porque vai ser mais uma coisa que eu vou desistir, e tem aquele sentimento, não, eu preciso mostrar para os outros que eu consigo, é a minha profissão, nananã. Mas lá no fundo não era algo que eu realmente queria, hoje eu sei disso. Mas eu vinha orando, né, pedindo para Deus, Senhor, eu preciso de um direcionamento, eu quero ter certeza se é da tua vontade ou não. E nesse culto, Deus me trouxe algo, acho que foi algo mais forte da minha vida. Deus falou o seguinte pra mim, que ele já tinha dito, ele falou, Deus usou aquela pastora pra falar exatamente assim, eu já te disse não, e tu insiste no sim. E repetiu mais 2 vezes do mesmo jeito, eu já te disse não, e tu insiste no sim. Naquela hora veio algo muito forte no meu coração, eu desabei, porque eu entendi o que Deus estava falando comigo. E era a minha faculdade. E Deus falou que eu não te coloquei nessa terra para isso. E aí tudo era como se tivesse caído máscaras, muitas. Eu senti dessa forma. Eu senti como se muitas e muitas máscaras tivessem caído. Escamas, muitas. Naquele dia, Deus foi me quebrando em vários pedaços. E Deus foi desconstruindo muita coisa que eu construí, que o meu ego construiu, que o meu egoísmo construiu, muita coisa. Eu só sei que eu não queria mais sair daquele culto. E depois que Deus falou com a pastora, falou com o pregador que também da noite, Deus falou comigo também através da vida dele. Deus foi falando comigo e eu fui entendendo o propósito de Deus para minha vida. E eu saí daquela igreja com a maior certeza da minha vida, que eu tava fazendo tudo errado. E a partir daquele dia eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida: renunciar tudo o que eu tinha colocado num pedestal. A minha profissão, o sonho, né, da minha profissão, que era algo pra mim, era um dos maiores sonhos da minha vida. Tipo, era Deus no céu e a minha profissão, a minha faculdade na terra. Então, aquele pedestal eu decidi quebrar. Eu decidi renunciar. E foi lá onde eu tive o meu encontro com Deus. Numa terra tão distante. Deus precisou me tirar daqui, me tirar da minha zona de conforto, me tirar de perto de todo mundo que me conhecia, ali do meu convívio, porque por mais que eu estava na casa da minha prima, mas já fazia 18 anos que a gente não convivia. Então, Deus precisou me levar para longe, para uma terra distante, para deixar as coisas às claras. E eu entender de uma vez por todas
que o meu bem mais precioso era a minha família. E que era algo que eu, por conta minha, por tolice minha, estava indo embora. Eu estava perdendo porque eu queria realizar os meus sonhos e as minhas prioridades. E eu estive assim, de perder tudo. Muito, 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 muito perto de perder tudo. Mas o Senhor me deu uma segunda chance. Nos deu uma segunda chance. E eu comecei a entender. E aí eu entendi o propósito do Senhor de me levar para lá, falar comigo no culto, com uma pastora e um pastor ao mesmo tempo. E eu vim embora decidida a renunciar tudo. Deus foi me quebrando por completo, desconstruindo tudo naquele culto. A minha ideia de supermulher, de Mulher Maravilha, de que podia tudo, de que fazia tudo, de que não podia depender de homem, de que de que a minha identidade estava firmada em profissão, em sucesso. Tudo isso o Senhor desconstruiu e quebrou. E eu fui quebrada em muitos e muitos e muitos pedaços, para então o Senhor fazer e construir da forma dele. E eu vim embora totalmente decidida. Eu vim leve. E quando eu cheguei aqui, eu conversei com o Daniel, contei para ele o que tinha acontecido no culto, o que Deus tinha falado. E ele, de primeira, ele não aceitou, a reação dele não foi muito boa. Ele, poxa, mas a gente já gastou tanto e tudo mais. E eu só descansei, coloquei na mão de Deus, orei durante uma semana. Aí o Senhor foi lá e falou com ele. O Espírito Santo tocou no coração dele, fez ele entender que era a vontade do Senhor. E na mesma semana eu fui lá na universidade, tranquei. E eu saí, eu lembro que quando eu saí lá da universidade, que eu tinha acabado de trancar, eu tive um sentimento que eu nunca pensei que eu iria sentir na minha vida. Uma leveza tão grande. Parecia que eu tava carregando o mundo nas costas. Sabe o filme do Peregrino, que ele anda com aquele saco enorme? Eu me sentia daquele jeito. E quando eu saí da universidade, que eu entrei no carro e tipo assim, eu tranquei o meu curso. Eu não sou mais uma acadêmica. Tipo assim, foi como se eu tivesse deixado aquele saco lá pra trás. E eu comecei a entender que eu estava fazendo aquilo ali, não porque eu realmente queria, mas pra mostrar para os outros que eu conseguia, que eu era capaz. E de tanta sociedade falar que a mulher tem que fazer isso, que a mulher tem que fazer aquilo, porque a mulher tem que ser um sucesso, porque a mulher não pode depender de homem, porque a mulher é isso, aquilo, eu trouxe aquilo pra minha vida. E quando eu trouxe aquilo pra minha vida, eu comecei a destruir a minha família, que é o meu bem mais precioso. Eu não estou dizendo que não podemos estudar, que não podemos ter uma profissão, mas o que a gente precisa prezar e amar é a vontade do Senhor para nossa vida. E eu saí de lá muito leve, muito em paz, muito tranquila. E todo mundo ficou muito assustado, sem entender muito bem. Mas eu tava ali, eu e Deus, iniciando algo novo, muito novo, tudo transformado. E Deus tava ali me reconstruindo. Eu passei a ser dona de casa. Eu não conseguia nem falar isso. E eu lembro que no mesmo ano, isso foi em 2018, no mesmo ano meu marido foi trabalhar em Florianópolis e a gente ia passar uma noite lá.
E aí a gente foi fazer o check-in no hotel e aí o recepcionista falou assim, moça, qual é a tua profissão? Aí eu olhei pro Daniel, olhei pro recepcionista e eu falei, eu sou dona de casa, eu sou do lar. E tipo, nunca na minha vida imaginei que eu falaria isso e que eu teria tamanha alegria em falar isso, sabe? De me definir dessa forma. E depois eu e o Daniel, a gente entrou no elevador e a gente foi rindo porque era até meio que assustador, mas é as coisas que Deus faz. E desde então, já fazem 2 anos, agora essa semana, que eu sou dona de casa integral. A minha vida todinha, o meu dia todinho tem sido em prol da minha família e tudo para honra e glória do Senhor. Deus, ele foi tão maravilhoso, tão misericordioso, mesmo sem merecer. Mesmo sendo tão falha, mesmo sendo tão pecadora, mesmo sendo tão egoísta. O Senhor pensou em cada detalhe. Sofri horrores. Tem muitas coisas que não tem como contar, não tem como falar ou expressar. Mas Deus, ele é um Deus de detalhes. Eu lembro que teve uma semana que eu fiquei, durante a gravidez, que eu chorei 2 dias direto, sentada no sofá, junto com o Pedro e a Ana me olhando. Eu lembro de o Pedro vir me abraçar e falar, mãe, eu te amo, tu precisa de alguma coisa. A Ana vinha assustadinha, porque eu chorava que nem uma criança pequena. E aí começou a tocar um louvor, né, no YouTube tava rodando louvores assim. E aí começou a tocar aquela música Aquieta Minha Alma, faz meu coração ouvir a tua voz. E essa música me marca até hoje. E foi o início de um longo processo com Deus. E estamos aí hoje. Hoje a minha vida ela é dedicada totalmente à minha família, ao meu lar. Hoje eu amo tudo na minha casa, eu não tinha prazer de estar dentro de casa. O quanto menos eu ficasse dentro de casa, melhor. Eu não tinha prazer de limpar, eu não tinha prazer de arrumar, de organizar, não tinha prazer em nada. Eu reclamava, eu tinha uma diarista e quando ela vinha limpar, ok, quando ela não vinha, só dava aquela tapeada, mas não tinha vontade nenhuma de cuidar da minha casa. E Deus restaurou até mesmo o meu lar, não só emocionalmente, espiritualmente, mas também fisicamente. Faz 1 ano que a gente fez uma reforma aqui em casa e tá a coisa mais fofa, aconchegante, gostoso. E essa tem sido a minha vida hoje, né? Totalmente dedicada ao Senhor, porque tudo que a gente faz é para o Senhor. E aprendendo cada dia mais, né, com a mulher de Provérbios 31. E tentando a cada dia, né, estar mais na presença do Senhor, que é o que nos alimenta, que é o que nos dá força para prosseguir, para continuar. E, inclusive, o meu perfil lá no Instagram também é totalmente dedicado a esse propósito de estar compartilhando um pouco da minha vida, da minha casa, né, do meu lar com vocês, com esse propósito de honrar e glorificar Deus, porque se fosse pela minha carnalidade, se eu continuasse com os meus propósitos e os meus sonhos conforme a minha vontade, talvez hoje eu estaria totalmente distante do Senhor, talvez nem casada estaria mais, porque quando estamos longe e afastados do Senhor, a carne prevalece. E aí você se torna uma pessoa arrogante, você se torna alguém extremamente egoísta e entra em confronto, né, com o marido, se acha a dona da verdade, a dona da razão.
e isso não iria durar por muito tempo. Como infelizmente a gente vê muitos casamentos aí sendo destruídos por conta disso. Então, esse é um breve resumo, né? Um resumão de tudo que Deus fez, faz e continua fazendo na minha vida, na do meu esposo, no nosso casamento, no nosso lar, né? Na minha vida como mãe, como esposa. E espero de todo o meu coração que esse breve testemunho edifique a sua vida, lhe ajude de alguma forma, porque se Deus permitiu, é por um propósito. Eu sei que a dor foi grande, hoje ficam somente cicatrizes não dói. Eu olho para elas, mas hoje eu olho com gratidão a Deus, porque eu sei que se eu não tivesse passado nada do que eu passei, do que eu vivi, as dores que eu senti, hoje eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo, né? O propósito do Senhor para minha vida, para o meu lar, para o meu casamento. Hoje eu estou mais próxima dos meus filhos. Hoje eu consigo enxergar muita coisa que eu não enxergava antes. Hoje eu consigo acompanhar de perto eles, porque muitas coisas eu perdi dos meus filhos. Quando eu me dei conta, meu filho mais velho já estava na 4ª série e eu não lembro do 1º, 2º e 3º ano dele. Coisas que nos deixam tristes, mas o Senhor, Ele nos cura, né? Ele vai nos curando e a gente entende como somos dependentes dele. Então é isso. Eu oro e peço a Deus que, independente do que você esteja passando, volte seus olhos, não seus olhos carnais, mas se volte para o Senhor, para o que Ele quer. E os planos, enfim, tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável. É perfeito, porque Ele nos criou e Ele nos criou para um propósito. Então, não esteja ansioso, né? Somente confia e creia no Senhor e seja obediente ao Senhor. E muitas coisas você vai deixar, muitas dores você vai deixar de passar. E muitas alegrias você vai viver. Porque o Senhor está no controle de tudo na sua vida. Coloque o Senhor lá na frente. Coloque o Senhor à frente de tudo. E confia que tudo vai ficar bem. Porque Deus está no controle e no comando de todas as coisas. Bom? Então, um grande beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe seu casamento. Você que não é casada ainda, continue orando, continue perseverando, porque tudo que vem do Senhor é perfeito. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe.